Shalom, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o vinho na Bíblia Sagrada. Yeshua tomou vinho ou não? Era vinho de verdade? Ou o que era? Ou era apenas o suco? Pois bem, nós vamos falar sobre esse assunto. Enquanto isso, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe com pessoas que você acha que precisa ouvir esse conhecimento, que são relevantes. E se quiser, se possível, se inscreva em nosso canal, ok? E faça o seu comentário, tá bom? Ok, vamos falar sobre o vinho. A palavra vinho na Bíblia é ain, e é uma palavra hebraica, claro, né? E Deus fala para que o homem, né, culturalmente, Israel, né, dentro da cultura bíblica, da cultura judaica, o judeu, ele toma o vinho, ele faz uso do vinho, mas é um uso moderado, é um uso tranquilo. Você vê que quando aparece o vinho, lá com Noé, Noé vai sair da arca, ele planta uma vinha e ele vai tomar vinho. Só que o vinho, ele tomou uma quantidade exagerada. Aí acabou acontecendo alguns imprevistos, né? Que não era para acontecer, mas aconteceram. Bom, mas nós vamos falar sobre o Novo Testamento, Brit Hadashah. Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, é a parte que os cristãos têm mais conhecimento, e o nosso interesse aqui é esclarecer se Yeshua tomou ou não o vinho, se era vinho ou se era suco de uva, ou a terceira possibilidade, mosto, porque alguns dizem que não era suco, era mosto. Ok, então a primeira coisa, nós vamos ler aqui o texto bíblico, está em Mateus, Matitiarro, capítulo de número 26 e o versículo de número 29, onde está escrito assim: E digo-vos, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Ok, eles estavam celebrando aqui a Páscoa, Pessah em hebraico. Alguns minutinhos depois de celebrarem a Páscoa, celebraram então a chamada ceia, a ceia do Senhor. Algumas pessoas dizem Santa Ceia, né? Santa Ceia do Senhor. Mas a Bíblia Sagrada fala de ceia do Senhor, ok? Então, eles haviam tomado da Páscoa, eles haviam participado da Páscoa. E agora eles vão participar, então, vai ser instituído a ceia. Então, para Yeshua, era a última Páscoa e a primeira ceia. Para os apóstolos, discípulos, era mais uma Páscoa que eles estavam participando. Eles participaram de Páscoa a vida inteira e agora vão participar da ceia. E na ceia do Senhor, na ceia, é exatamente isso. Então, eles pegam o pão, né? Eles pegam o pão, e Yeshua toma aquele pão, toma aquele cálice, e o cálice tinha o vinho, e o pão era o pão chamado pão hametz, que é o pão sem fermento, que é o pão que não contém fermento. Ok, então o pão não tinha fermento, mas o vinho tinha fermento. Mas você tem que lembrar o seguinte: o vinho daqueles dias era diferente do vinho de hoje. Era diferente. Naqueles dias fazia a colheita da uva por volta de entre agosto e setembro. A Páscoa só vai ser comemorada em abril e maio, ou março e abril. Então são aproximadamente o quê? De setembro, outubro, novembro, dezembro, são aproximadamente 6, 7 meses de distância. Era o tempo que o vinho, o suco de uva, fermentava. Você tem que lembrar, porque para muita gente, tem pessoas que falam assim: Rabino, mas o vinho que Jesus tomou, que Yeshua tomou, era um vinho sem fermento. Então não é vinho, é suco. Agora, não pode ser suco. Por que não, Rabino?
porque ele levou 6 meses dentro de um barril, ele levou 6 meses dentro de um local para poder ficar guardado, armazenado, para depois ser servido. Então ele não era colhido e servido igual algumas pessoas falam. Tem pessoas, pastores ou líderes, que falam assim: ah não, eles colheram a uva numa semana e fizeram o vinho, o suco da uva na outra semana. Não. Israel não tem vinho, não tem colheita em abril de uva. Não existe essa colheita. A colheita ela é feita em agosto, em setembro. Não tá fora do contexto. Ah, mas a Bíblia diz que não pode ter fermento. Ok, não pode ter fermento no pão, porque o fermento do vinho não é considerado fermento. Isso mesmo, o fermento do vinho não é considerado fermento. Rabino, por que a diferença entre fermento do vinho e fermento do pão? Porque o pão, a massa do pão, a farinha, precisa que o homem coloque fermento, precisa da intervenção humana para colocar fermento. O vinho, o suco de uva, não precisa do homem tocar, ele fermenta naturalmente, por isso não é considerado como fermento. Ele é fermentado, eu sei pela ciência que o suco de uva vai fermentar, mas ele não é considerado fermento, porque não houve interferência humana. O homem não pôs fermento, por isso ele vai para a Páscoa tomar do suco de uva que foi fermentado. Não existe vinho sem fermento. E a porcentagem que era aproximadamente daquele suco lá, daquele vinho, era aproximadamente de 7 a 11, 12%. Então a fermentação era pouca. E outra coisa, não se tomava o vinho para embriagar, era a ceia do Senhor. Lembra, a cultura judaica, Israel ainda é hoje um dos melhores produtores de vinho do mundo. Naqueles dias também se fabricava um vinho de excelência qualidade, de uma excelência. E aí aquele vinho, ele era guardado e quando chegava a época da Páscoa, tomava-se aquele vinho. Foi quando foi instituído a ceia do Senhor, logo após uma Páscoa. Mas lembrando que a ceia do Senhor é para você ter comunhão com Deus. A ceia do Senhor, a chamada Santa Ceia, ceia do Senhor, é para você ter uma comunhão com o Eterno. Então o pão era sem fermento, porque o fermento do pão, ele precisa da intervenção humana. O vinho, o suco de uva, não precisa de intervenção humana. Deixa eu lhe mostrar outro texto. Nós estamos em Matitiar, Mateus capítulo 26. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 11, onde o apóstolo Shaul, Paulo, o emissário Paulo, ele vai ensinar a igreja de Coríntios celebrar a ceia. A igreja de Coríntios era a melhor igreja no sentido de dons espirituais, mas era a igreja que não sabia fazer ceia. Era uma igreja que pecava nos seus mínimos detalhes. Então o apóstolo Paulo ele vai escrever para aquela igreja, ensinando eles a celebrarem uma ceia do Senhor. Então ele escreve assim, olha para você ver, 1 Coríntios capítulo 11 e versículo de número 20, verso 20, diz assim: quando pois vos reunis no mesmo lugar, ou seja, com um propósito, não é a ceia do Senhor que comeis. Não é a ceia do Senhor que comeis. Por que eles estavam reunindo, tomando a ceia do Senhor, e o apóstolo Paulo afirma que não é a ceia que eles estavam comendo, compartilhando? Veja bem, o verso 21 responde. Ele diz assim: porque ao comerdes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. O que é isso, Rabino? Tomar a ceia, no contexto bíblico, no contexto judaico, é você sentar à mesa com seus amigos, com sua família e comer alimento. A ceia não é aquela cerimônia que a gente faz na igreja, que as pessoas dizem, essa aqui é a Santa Ceia e pronto, acabou. Não, a ceia é você compartilhar do alimento, é você dividir o Espírito, é você dividir a unção, dividir a graça, dividir a bondade, dividir o amor de Deus. Isso é chamado na Bíblia como ceia do Senhor.
Então nós celebramos a ceia sem saber que celebramos. Porque dividir, agora existe uma particularidade da ceia que é chamada de a parte ceia do Senhor, é que nós vamos celebrar dentre todos os alimentos que nós temos na nossa mesa, nós vamos tirar um momento e vamos lembrar. Por isso Yeshua falou, quando vocês forem tomar a ceia do Senhor, lembre de mim, fazei isso em memória de mim. Então a ceia do Senhor, chamada de Seudat Haedom em hebraico, isso é maravilhoso porque é chamada ceia. Ceia é aquele momento que você separa para lembrar do Senhor, para lembrar do sacrifício. Então a igreja de Coríntios, olha o que o apóstolo Paulo, Shaul, escreve. Porque ao comerdes cada um antecipadamente a sua própria ceia. Quer dizer, faça lá na sua casa. Aí o texto diz assim, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Então, quem se embriague? Ou você acha que eles tomavam a ceia do Senhor com suco? Alguém te falou isso. Que a ceia do Senhor, a Santa Ceia é feita com suco. Não é não. Nunca foi, na Bíblia não. Rabino, então por que eles fazem a ceia do Senhor na igreja, nas igrejas hoje, no cristianismo? Isso vem desde o ano 330, 350, 340, que faz a ceia com o chamado suco. Mas por que eles fazem com suco e não é com vinho? Porque Paulo está falando que cada um coma do seu pão em casa, se você tiver fome, e beba. Mas na ceia do Senhor não pode ter embriaguez. Porque o povo bebia o suco lá e ficava embriagado? Não. Eles bebiam vinho em excesso, e o vinho em excesso faz o homem ficar embriagado. Lá no Salmo de número 104, no verso 15, está escrito que o vinho alegra o coração do homem. Eu nunca ouvi falar que suco alegra o coração de ninguém. Suco não. Agora o vinho alegra, porque você toma e você fica alegre. Não é embriagar, é diferente. Embriagar é perder o controle. Tá? Aí o apóstolo Paulo, Shaul, fala assim, Paulo fala, então há quem se embriague, porque eu vou te explicar. A igreja de Coríntios, eles comiam, eles achavam que a ceia era assim, eles comiam de tudo, e comia muito, e comia, aí passava mal, e ficava sentindo mal, e bebia muito vinho, bebia, e aí ficava passando mal. Aí eles saíam do lado de fora da casa, da residência, onde eles estavam tomando a ceia, e eles vomitavam, provocavam o vômito. Eles vomitavam, voltava lá para dentro, comia, bebia, se embriagava, voltava lá fora e provocava o vômito novamente. Eles achavam que a ceia do Senhor era comer muito, beber muito, se embriagar, e achavam que isso era correto. E o apóstolo Paulo vai escrever, não, cada um coma na sua casa, cada um beba na sua casa, mas quando for participar da ceia do Senhor, faça como memorial, ou seja, um pedaço de pão e um pouquinho de vinho, de modo que ninguém vai perder o controle, que ninguém vai se embriagar, mas faça em memória de mim. É isso que Paulo está falando. Então Yeshua, ele bebia o vinho, mas quando a gente fala bebia o vinho, soa um pouco mal, porque para alguns, eles nunca ouviram falar isso. Então algumas pessoas, eles se sentem mal incomodados, por quê? Porque esse assunto é um pouco, mexe com talvez a fé, não sei a maneira que ele aprendeu, que ele crê, que ele acredita, mas é um assunto bíblico, é da palavra de Deus e nós temos que aprender. Você precisa melhorar seu conhecimento. Por isso eu resolvi fazer essa gravação, porque muitas pessoas me questionam se era vinho, se era suco. E às vezes a gente fica um pouquinho desconfortável de falar, porque é a maneira com que a pessoa crê. Mas quando nós pegamos a Bíblia Sagrada, não importa o jeito que eu creio, você crê, o outro, fulano, ciclano, importa o que está no texto. E o que está na Bíblia é vinho. Vinho é diferente de suco. O vinho, ele é o suco fermentado. Não é difícil de entender isso. Não é difícil. Agora, preste atenção numa coisa. O apóstolo Paulo fala sobre que não se embriague. Então essa igreja de Coríntios, ela tinha essa dificuldade, ela tinha essa falta de entendimento, de discernimento, a ponto que o apóstolo Paulo escreve para eles.
para que eles não se embriaguem. Ou seja, você toma o seu vinho na hora da ceia, mas com moderação, um pouquinho só, fazer isso em memória do Senhor, tá certo? Então é sem exagero. Mas eu quero voltar um pouquinho, eu estou em 1 Coríntios capítulo 11. Eu vou para um texto que você talvez já leu, já ouviu falar, mas nunca prestou atenção nele. Eu vou para João capítulo 2, livro de João, Yohanan em hebraico. Yohanan capítulo 2, fala assim, ó. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e achando-se a mãe, aquela que criou, a mãe de Yeshua, porque Yeshua também foi convidado com seus discípulos. Aí o texto diz assim, presta atenção, verso 3, capítulo 2 de Yohanan, João, capítulo 2, verso 3. Tendo acabado o vinho, bom, vamos situar aqui, vamos prestar atenção. Era um casamento, uma festa de casamento, estão ali os convidados, pessoas de todos os lugares participando daquela festa de casamento. E no meio da festa, o vinho acaba. No meio da festa, o vinho acaba. Então você tem que parar para pensar, falar, não, mas espera aí, na festa de casamento, eles servem, é suco ou é vinho? Suco ou vinho? Imagina você, numa festa de casamento, servindo suco de uva. É incoerente, não tem lógica. É vinho mesmo. É vinho, um bom vinho, um vinho agradável. Que o dono da festa queria servir vinho para os convidados. É normal servir vinho e é normal se alegrar no casamento. E o Salmo 104 fala que o vinho alegra o coração do homem. E aí, acabou o vinho no meio da festa do casamento. Gente, como é que nós vamos fazer agora? Despede o povo, manda o povo embora? Acabou o vinho, acabou a festa? Não, o que vai fazer? Aí é quando diz a escritura que a Miriam, fala para Yeshua que acabou o vinho. E ele até responde ela assim, mas eu não tenho nada com isso não, né? A festa é do outro, eu estou aqui participando da festa. Eu estou aqui comemorando o casamento. E aí o texto diz... O texto diz que havia ali talhas, algumas talhas cheias de água. Nós não vamos entrar, mas eu quero que você entenda o seguinte. Havia ali talhas cheias de água. Aí Yeshua fala assim, acaba de encher as talhas, acaba de completar, coloque mais água. E enche as talhas de água. E aí o texto sagrado diz assim, encheram as talhas de água, verso 7. Então encheram totalmente. No verso 8 fala assim, tirai o quê? Tirai aquela água que está dentro da talha. Tirai aquela água que está dentro da talha. Só que quando eles tiraram aquela água, puseram num caneco, puseram num copo, eles colocaram aquele copo, aquela caneca, aquela jarra, tiraram a água. Quando eles tiraram, já não era água mais. E aí é um líquido vermelhado. E eles falaram, ei, o que é isso aqui? Aí Yeshua fala assim, leve ao mestre-sala. Olha, presta atenção. O que é um mestre-sala? O que era o mestre-sala daqueles dias? Era uma pessoa que era encarregada pela organização da festa. Ele organizava toda a festa, ele organizava tudo na festa. Então se faltasse alguma coisa, a culpa era do mestre-sala. Então levaram a festa, levaram a jarra, levaram o suco, aquela água que estava na talha, levaram aquela água avermelhada e deram o mestre-sala. O mestre-sala era a pessoa responsável pela qualidade da festa. Aí ele prova aquela água avermelhada. E aí ele fala assim, olha, mas peraí, serviram o melhor vinho depois? Ou seja, normalmente serve o vinho melhor no início da festa. Quando o povo já está alegre, quando o povo já perdeu um pouco da consciência, serve o pior vinho. Agora fizeram o contrário, serviram o pior vinho no início e agora serviram o melhor vinho. Então aquela água se tornou vinho e não suco de uva. Por que, Rabino, que o senhor sabe que é vinho de verdade? Bom, primeiro pela tradução, que a palavra é ain, que a palavra é a palavra vinho em hebraico.
E depois, eu nunca vi alguém que está tomando vinho, imagina um casamento, todos tomando vinho, e alguém chega com suco de uva e dá a pessoa o suco de uva, e ele vai ficar alegre, satisfeito, e fala, não, que suco de uva legal, que suco de uva gostoso. Nunca vai acontecer isso, e nunca aconteceu. Então Yeshua multiplicou o vinho. Yeshua transformou a água em vinho. Então, o povo já estava, imagina você, o povo bebendo, comemorando, dançando, e agora eles vão tomar suco de uva. Não tem fundamento isso. Então, eu quero que você entenda o seguinte, mas era o vinho? Não era o vinho que é hoje, né? Esse vinho que é fabricado, por exemplo, no Brasil, que põe álcool, que põe gasolina, metanol, sei lá, tem gente que põe de tudo no álcool, né? Tem de tudo aí. É vinho de qualidade. A porcentagem de álcool, porque é o fermento natural, é a fermentação natural. Então ele não era visto, não era entendido, e Deus não disse que esse tipo de fermento é o fermento que se tira da Páscoa, tá bom? Porque alguns irmãos falam assim comigo, mas na Páscoa não pode comer fermento, mas o fermento do vinho não é fermento, porque é natural. Senão você não pode celebrar a Páscoa, porque a Páscoa é com vinho. Não existe vinho sem fermento. Então, aí é coerência, inteligência, equilíbrio, sabedoria. É isso que eu quero que você tenha na sua vida. Quero que você entenda e quero que você, em nome do Senhor, vai sair de agora, sair bebendo vinho? Não. Aí alguém falou assim, Ramiro, por que então que é servido, eu não respondi isso, por que é servido então suco de uva na igreja e não o pastor não serve vinho? Porque tem muitos irmãos dentro da igreja que se ele sentir o cheiro do vinho, se ele sentir o cheiro do álcool, se ele tomar uma dose, ele volta para o mundo, ele volta a se embriagar, ele volta sei lá para onde. Então por isso que não é servido, porque o irmão não foi liberto. E com medo do irmão que não foi liberto, é melhor você servir para ele o suco, para ele não se perder, entendeu? É uma questão de guardar a vida da pessoa. Então tem muitos pastores que estão guardando as suas ovelhas, guardando o seu povo. Agora, quando eu olho para a Escritura, é vinho. Agora, nós temos que agir com coerência e entender, né? Eu posso seguir o que está no texto, sim, mas eu não posso me embriagar, porque está escrito em Timóteo, que o apóstolo Paulo fala, que não vos embriagueis com vinho. Não tome o vinho, em Efésios capítulo 5, não tome o vinho para se embriagar, tá certo? Então, embriague-se sim com o Espírito Santo, deixe o Espírito Santo te alegrar, deixe o Espírito de Deus alegrar a sua vida, deixe o Espírito Santo conduzir a sua vida, porque vai vir aquela turma que fala, então se pode beber, nós vamos beber, aí tá vendo? Não é liberto, entendeu isso? Então, embriague-se sim com o Espírito Santo. Tome o Espírito de Deus a ponto de você perder o controle da sua vida. E o Espírito de Deus controlar a sua vida. É isso que é embriagar com o Espírito Santo. Tá bom? Shalom, Deus abençoe. Se foi relevante esse assunto para você, indique para o seu amigo, manda o vídeo para ele, fala para ele, olha, veja sobre o vinho. Se você tiver alguma pergunta, manda pergunta, a gente vai estar... Tem uma equipe, tem o meu pessoal aqui, o pessoal trabalha comigo, vai responder, nós vamos tentar te esclarecer o máximo possível, tá bom? O nosso propósito aqui é te ajudar a conhecer o texto bíblico e a fazer o que Deus quer que você faça, ok? Shalom, fique em paz, Deus abençoe, se inscreva no nosso canal, deixa um joinha, tá bom? Fortalecer o nosso canal aí e Deus abençoe, fico satisfeito e grato porque você chegou até o final, tá bom? Shalom, tchau, tchau, Lehi Traor. Bye, bye.